As vestes sacerdotais compreendem tudo o que se liga à pessoa de Cristo nos seus caráteres de sacerdote. O peitoral, o éfode, ou seja, a estola sacerdotal, também o manto, a túnica bordada, uma tiara, também chamado em outras versões de mitra, e um cinto. O éfode era a veste sacerdotal por excelência. Era feita das mesmas substâncias que o véu, representando também a pureza essencial e as graças de Cristo. O cinto era o sinal do serviço. Paramentando com as suas vestes de glória e de beleza, o sumo sacerdote trazia os nomes das 12 tribos do povo de Deus, apresentadas assim a Deus no seu número e na sua ordem completos. Esses nomes eram colocados nas ombreiras do éfode para indicarem que o sumo sacerdote levava sobre si o peso do governo deles, e sobre o peitoral para marcar que ele os tinha sobre o seu coração, sendo esse peitoral inseparável do éfode, isto é, do sacerdócio e da comparência perante Deus. O sumo sacerdote levava também o julgamento do povo de Deus perante ele, perante Deus, segundo a sua luz, segundo a luz de Deus, e as suas perfeições, segundo as perfeições de Deus, e por este meio mantinha o povo em julgamento na sua presença, na presença de Deus, de harmonia com as exigências dessa luz e dessas perfeições. Também se procuravam respostas para ou pelo Urim e o Tumim, que estavam sobre o peitoral, porque a ciência do comportamento deve estar em relação com a posição em que se está perante Deus. Em toda a orla da sobrepeles havia os frutos desejáveis e o testemunho do Espírito Santo que dependiam do sacerdócio. Eu penso que Cristo, entrando no céu, se fez ouvir neste mundo pelo Espírito Santo, atuando no seu povo, tipificado por essas orlas das vestes do sumo sacerdote. Compare o Salmo 133, versículo 2. E se fará também entender pelos seus dons, pelos dons de Cristo aos seus quando sair do céu. Enquanto espera, Cristo leva também lá aonde entrou a iniquidade das santas oferendas em santidade perante o eterno Deus, esta santidade necessária para tornar as oferendas agradáveis, encontra-se mesmo na sua fronte, de sorte que não só eles mesmos, mas também os seus imperfeitos serviços são apresentados de harmonia com a divina santidade que lhe é própria. Os filhos de Arão eram igualmente revestidos. A sua nudez natural não devia aparecer, deviam sim mostrar a glória e a honra de que Deus os revestia. Eram eles disso distinguidos por um cinto de serviço. As vestes do sumo sacerdote merecem uma explicação um pouco mais pormenorizada. O que o caracterizava no serviço era o éfode, ao qual estava inseparavelmente ligado ao peitoral, no qual estavam colocados o Urim e o Tumim. A descrição das vestes sacerdotais começa, pois, naturalmente pelo éfode. Era revestido do éfode que o sumo sacerdote devia, levando as suas vestes de glória e de beleza, aparecer diante de Deus. O tecido do éfode era o mesmo que o do véu, somente se lhe juntava o ouro, porque o véu representava a carne de Cristo, carne essa que escondia Deus presente sobre a terra. Mas, no exercício do sacerdócio, Cristo comparece perante Deus adentro do véu, isto é, para falar sem figura, no próprio céu. Ora, lá, o que satisfaz a justiça divina, o que tem a sua natureza e essência, ao mesmo tempo que
A graça celeste e a pureza têm o seu lugar e a sua parte cumpridos em Cristo. Como está escrito, temos um advogado junto do Pai, Jesus Cristo, o justo. Embora esta passagem, na realidade, considere o Senhor Jesus de uma maneira um pouco diferente. A base fundamental do sacerdócio é, pois, uma pureza pessoal absoluta, que podemos chamar a justiça humana, no seu sentido mais elevado, uma natureza vinda inteligentemente de Deus e no sacerdócio glorificado, entremeado de todas as formas de graça e de justiça divina. O sacerdócio era um serviço, e o sumo sacerdote estava cingido para o cumprir, mas um serviço prestado na presença de Deus. Os rins estavam cingidos, mas as vestes desciam até aos pés. Isto tinha lugar especialmente em relação ao vestido azul. Mas prossigamos, em primeiro lugar, a descrição do éfode. O sumo sacerdote representava todo o povo perante Deus. Apresentava-o a Deus e de duas maneiras, segundo a figura que indicasse as suas vestes. Em primeiro lugar, ele levava o povo sobre os seus ombros. Ele mesmo suportava todo o fardo e todo o peso. Os seus nomes, gravados nas duas pedras de ônix, pelas quais as duas partes do éfode se ligavam uma à outra. O sumo sacerdote não podia, pois, usar o éfode, isto é, exercer o seu serviço sem levar sobre os ombros os nomes das tribos de Israel. Assim, Cristo leva sempre o seu povo. Em segundo lugar, o peitoral estava preso ao éfode de maneira a não poder ser separado dele. Ali também o sumo sacerdote levava os nomes do seu povo perante Deus, e não podia, embora revestido das suas vestes sacerdotais, encontrar-se na sua presença sem que o povo fosse apresentado aos olhos daquele perante quem ele comparecia. Levava-os com o Espírito Santo exprime sobre o seu coração perante o eterno Deus como memorial perpétuo. Eles estarão, com efeito, sobre o coração de Arão, quando ele entrar para se apresentar perante o eterno Deus. De igual modo, nós somos sempre levados perante Deus por Cristo. Apresenta-nos a Ele como o que tem de mais querido no seu coração. Não pode estar perante o Pai sem o fazer, e seja qual for o direito dos votos e das súplicas de Cristo para atuarem a favor de Deus, esse direito opera sempre em nosso favor. A luz e a benignidade do santuário, Deus na medida em que ali mora, não podem brilhar sobre Cristo sem brilharem também sobre nós, e isto como sobre um objeto apresentado a Deus, para ter parte nesse privilégio. Mas não era tudo. O Urim e o Tumim, a luz e a perfeição, encontravam-se colocados no peitoral. O sumo sacerdote levava o julgamento dos filhos de Israel sobre o seu coração, sobre perante o eterno Deus, e isto segundo a luz e a perfeição de Deus. Nós temos necessidade de que Ele o faça, para que sejamos abençoados. Se estivéssemos perante Deus tal como somos, estaria sobre nós mesmos o julgamento, ou então teríamos de nos afastar da luz e da perfeição de Deus e ficaríamos de fora. Mas, uma vez que Cristo leva o nosso julgamento segundo essa luz e essa perfeição, a nossa apresentação a Deus é segundo a perfeição do próprio Deus. O nosso julgamento é elevado, mas também a nossa posição, a nossa luz, a direção que nós temos de seguir nos nossos caminhos, o nosso conhecimento espiritual são segundo essa mesma luz divina, segundo essa mesma perfeição, porque o sumo sacerdote pedia a Deus e recebia respostas por Urim e Tumim. É privilégio bem precioso estas realidades.
Introduzidos na presença de Deus, segundo a justiça divina, na perfeição de Cristo, gozamos de uma luz espiritual. Possuímos privilégios. Somos chamados a uma marcha segundo essa perfeição. A nossa apresentação a Deus em justiça divina dá-nos uma luz que é segundo a perfeição daquele em cuja presença somos introduzidos. Cristo, levando o nosso julgamento, destrói a imputação do pecado e transforma a luz que teria condenado quer o pecado, quer a nós, em purificação e claridade espiritual, segundo a perfeição que, como luz, estende os seus olhares sobre nós. O peitoral tinha em cima as pedras de ônix colocadas sobre os ombros e embaixo o éfode acima da cintura. Os nomes das 12 tribos ali estavam escritos. O povo inteiro encontrava-se ligado necessariamente e para sempre ao exercício do sacerdócio soberano na presença do eterno Deus. A ligação era divina e celeste, figurada por correntes de ouro em cima e anéis de ouro com o cordão azul embaixo. O sacerdócio, embora exercido na natureza humana, assenta, assim como a relação do povo com ele, numa base imutável, divina e celeste. Tal era a forma das vestes típicas com as quais o sumo sacerdote se apresentava perante Deus, mas por baixo do seu vestido oficial usava outro, pessoal, inteiramente azul. O caráter de Cristo também era perfeito e inteiramente celestial. Era dentro do santuário que o sumo sacerdote cumpria suas funções. Assim, o sacerdote celeste deve ser, falando de Cristo, ele mesmo, um homem celeste. E é a este caráter celeste de Cristo que se prende os frutos e o testemunho do Espírito Santo, como aqui em figura, os colchetes e as romãs se prendem ao vestido azul do sumo sacerdote. É de Cristo, considerado no seu caráter celeste, que estes descendem. Eles estão ligados à orla do seu vestido aqui, na terra. Ouvia-se o som das campainhas quando Arão entrava e quando saía. Foi o mesmo a respeito de Cristo, e assim será ainda. Quando ele entrou no santuário celestial, os dons do Espírito foram manifestados no ruído do testemunho e sê-lo-ão ainda quando ele voltar. Os frutos do Espírito, como sabemos, encontram-se também nos santos. Ora, não havia apenas frutos e dons, o culto e o serviço de Deus, a apresentação de oferendas a Deus, formavam uma parte de vida e dos deveres do povo de Deus. Mas aí, esse culto e esse serviço estavam manchados, assim como aqueles que os ofereciam. Por isso, o sumo sacerdote levava também a iniquidade das santas oferendas. Também, por Cristo, os nossos louvores e o nosso culto sobem a Deus e são aceitos por Ele e por Deus, apesar das suas fraquezas, e a santidade está sempre diante dos olhos de Deus nas oferendas da sua casa. Era levada sobre a fronte do sumo sacerdote. Ao mesmo tempo, o povo de Jeová, por um lado, era-lhe apresentado e, por outro, era dirigido por ele, por Deus, pelo Jeová, segundo as suas próprias perfeições, pela intervenção do sumo sacerdote. A camisa de linho fino representava melhor ainda o que lhe era inteiramente pessoal, o que era inteiramente a sua pureza pessoal, mas bordada, isto é, ornada de toda a perfeita graça. Tal era e tal é Cristo. A aplicação de tudo isto a Cristo é bem evidente. Simplesmente é preciso lembrar-nos da observação do apóstolo, quer dizer, do Espírito de Deus, que tudo aquilo que era sombras de coisas futuras e não a própria imagem das coisas. O nosso sumo sacerdote, embora vive eternamente para interceder por nós, está sentado à direita da majestade nos céus. Mas, no espírito da coisa,
Tudo é nosso. Cristo apresenta-nos a Deus e obtém graça e direção para nós pelo Santo Espírito. Leva a iniquidade das nossas santas oferendas, o nosso serviço, como as nossas pessoas, são aceitas nele. De fato, historicamente, o sumo sacerdote nunca se serviu das suas vestes de glória e de beleza para entrar adentro do véu. Ele deveria levá-las quando entrava no santuário. Mas essa entrada foi-lhe proibida, exceto no grande dia das propiciações, e então ele entrava revestido de outras vestes, a saber, das vestes de linho. Assim, para nós, a morte era necessário, e entrando no santuário, em seguida, a morte. Foi o que teve lugar em Cristo. Também para os judeus, Cristo entrou da mesma maneira. O tempo atual é o tempo em que ele fica oculto no santuário, e os judeus têm de esperar até que ele saia para conhecerem a aceitação da obra que ele apresentou a Deus no céu. Nós conhecemos-la antecipadamente pelo Santo Espírito, enviado do céu. Se o sumo sacerdote tivesse entrado nas suas vestes de glória e de beleza, essa entrada teria constituído a manutenção, por seu meio, das relações não interrompidas com Deus de um povo que lhe era agradável. Portanto, em suma, nós gozamos dos preciosos benefícios prefigurados nessas vestes, embora essas figuras não exprimam tudo aquilo de que nós gozamos. Ao terminar esse capítulo, vamos fazer mais algumas observações sobre o que dissemos, por exemplo, sobre a advocacia de Cristo, Cristo como advogado. Compare 1 João 2:29 e também 1 João capítulo 3, versículos 1 a 3. Note-se como, numa só pessoa, o Espírito passa da divindade à humanidade, falando de Cristo, né? Segundo a relação de que temos falado já acima. Isto é muito belo e ensina-nos o que é a nova natureza em nós. Também um outro ponto que nós destacamos já nesse vídeo é a introdução na presença de Deus, segundo a justiça divina, na perfeição de Cristo, gozando de uma luz espiritual. É preciso lembrar-nos de que não é questão aqui da relação de filhos com o Pai, mas sim do homem aproximando-se de Deus, estando Cristo lá por nós. Somos vistos sobre a terra, não nos lugares celestiais, e Cristo aparece na presença de Deus por nós, assegurando o nosso lugar segundo Deus. Somente para nós o véu está rasgado, o que constitui uma diferença muito grande. No entanto, nós estamos ainda aqui, sobre a terra, com uma vocação celeste. Compare, por exemplo, a Epístola aos Hebreus. Leia a Epístola aos Hebreus. Isto é algo que está destacado neste capítulo. Foi dito também que, historicamente, o sumo sacerdote nunca se serviu das suas vestes de glória e de beleza para entrar adentro do véu. Ele deveria levá-las quando estava no santuário, mas essa entrada foi-lhe proibido, exceto no grande dia da propiciação, e então ele entrava revestido de outras vestes, a saber, das vestes de linho. Bem, sobre isto, falou-se do seu emprego para entrar no santuário perante o eterno Deus, quando isso é expressamente recomendado. A lâmina de ouro puro sobre a tiara ou turbante é excluída. Leia o capítulo 28, versículos 29 a 30, para ver a este respeito, e veja o verso 38. Esse uso característico era proibido. Leia também Levítico capítulo 16. E o último ponto, por exemplo,
Nós vemos que, em suma, nós gozamos dos princípios, dos preciosos benefícios prefigurados nessas vestes. Não devemos perder nunca de vista que não temos aqui senão a sombra das coisas futuras. São-nos apresentados os grandes princípios das cenas celestes, mas não a mudança que, pelo rasgar do véu, nos permite entrar ousadamente por meio de uma redenção eterna no Santo dos Santos, onde Cristo está à direita de Deus em glória. Porque a situação do tabernáculo é que o véu ainda está posto, mas hoje este véu já não existe. Então nós temos e podemos contemplar este assunto de uma outra maneira. Se você gostou deste vídeo, deixe seu joinha, isso nos ajudará a divulgá-lo. Também não se esqueça de inscrever-se em nosso canal. Ative o sininho das notificações para que você receba os novos vídeos. Deixe seus comentários. Obrigado por assistir este vídeo.